Pai amado, em nome de Jesus Cristo, nós nos achegamos a Ti. Amém. Abrimos a terra, nós entramos na comunhão junto com os irmãos, Amém. com o Pai, com o Filho. Nós queremos receber o que é Teu. Amém. Nós sabemos que no nosso coração, muitas vezes, existem coisas que não são Tuas. É Venha verdade. retirar nessa noite, Amém. venha substituí-lo por meio da Tua palavra. Amém. Ao mesmo tempo, a Tua palavra possa ser a água que possa nos lavar por completo, Amém. renovar a nossa mente e também nos suprir com a tua graça. Amém. Pai, nós te pedimos porque estamos sedentos e famintos de ti. Sim. Nós precisamos de ti. Precisamos muito, Senhor, porque esse mundo é tenebroso, esse mundo É só verdade. oferece coisas mortíferas É. e nós fomos chamados para ser santos, separados Amém. para ti, Senhor. Amém. Eis-nos aqui, Senhor, estamos na tua presença. Fala Amém. conosco, Senhor. Abra os nossos olhos. Amém. Deposita em nós o teu falar. Em Amém. nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. 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 Aleluia, irmãos. Muito bom. Então, essa questão que nós estamos abordando, irmãos, é evidente, né? A importância dela. E vocês se lembram, né, do tema central, Efésios 2:8. Pela graça, sois salvos mediante a fé. Então, e nós trabalhamos muito a questão da graça e a questão da fé também. Agora, precisa ficar evidenciado o que esse texto está propondo, né? Pela graça sois salvos mediante a fé. O centro do versículo e o centro da atenção dessa exortação é a questão da salvação. Então, está dizendo que eu não posso ser salvo senão pela graça e não posso ser salvo senão pela fé. Aí vem a importância da fé, que é o assunto que nós estamos trabalhando agora, né? Então, pela fé, nós alcançamos a salvação. E aí, o objetivo nosso, no último estudo, foi fazer essa distinção, que é tão sutil, né? Mas extremamente importante no meu entender, né? A distinção entre crer e fé. Então, os irmãos, só fazendo uma recapitulação bem rápido, né? Os irmãos se lembrarem. Então, primeiramente, assim, o crer, né? Foi até nós começamos com essa questão. O crer e a fé é a mesma coisa, né? Até, curiosamente, né? O Vitor falou, não, é diferente. Não, o Vitor falou, não, é igual. O Paganelli falou, não, é diferente. Eu falei assim, ó, os dois estão corretos, né? Porque, num certo sentido, a fé e o crer praticamente são sinônimos. Mas, por outro lado, há uma distinção muito clara nas Escrituras, e esse era o objetivo da nossa comunhão na segunda-feira. Então, o ponto é assim: se alguém crê, ele tem que crer em alguma coisa, né? Ou seja, o crer, e aquele ponto, ou seja, até o incrédulo crê, né? Agora, a questão é no que se crê, porque dependendo do que nós cremos, vai validar ou não a nossa crença. E é esse que é o ponto. Não sei se todos os irmãos viram que eu coloquei lá, resumo, né, da comunhão de segunda, né? E coloquei lá 2 versículos que traduz bem. Um de um lado negativo, outro do lado positivo. Então, um lado negativo, né? Marcos 7, que eu usei lá, né? Assim, em vão me adoram. O que é em vão? É inutilmente, né? Me adoram. O que é adorar? É crer. Ninguém adora sem crer. Então, ali não está desprovido do crer. Há o crer lá. Então, em vão me adoram. Então, tenha o crer. Mas em vão me adoro ensinando doutrinas dos homens. O que é a doutrina ali? É o fundamento da fé. É naquilo que está apoiando aquilo que eles creem, né? Aí você tem o fundamento da fé. Aí você tem a consequência, né? Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens, né? A vossa tradição invalida a lei de Deus. E é evidente que esse crer, essa adoração que invalida a lei de Deus, eu pergunto, pode trazer salvação? É Não. evidente que não, né? Esse é o lado negativo. E o lado positivo, foi lá
João capítulo 8, 31, 32, né? E disse Jesus aos judeus que nele creram. Você tem o crer. Se permanecerdes na minha palavra, onde está o fundamento? É a minha palavra. Olha, irmãos, a minha palavra, diz Jesus Cristo, é a palavra de Cristo. Verdadeiramente sereis meus discípulos. Então, permanecer na minha palavra é o fundamento da fé. Então, os judeus têm que crer. Vocês querem crer? Você tem que crer naquilo que eu estou falando. Aí você tem o resultado do crer no fundamento correto. E conhecereis a verdade vos libertará. E é isso que nós precisamos, irmão. Então, nós precisamos estar no fundamento correto, né? Que é o crer, crer naquilo que Deus deixou estabelecido para que crescemos. Então, nós vamos voltar hoje nesse assunto, pegando Hebreus, vamos gastar bastante tempo em Hebreus, que está tratando disso de uma maneira bem profunda, né? O livro de Hebreus. Então, vamos lá para capítulo 1, melhor, capítulo 11, versículo 1 de Hebreus. Hebreus 11, 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Eu não vou voltar nesse ponto, que já trabalhamos duas reuniões só na definição do que significa isso, né? Então, mas só trazendo uma informação do Strong sobre essa questão da fé, que é a certeza, né, que nós já trabalhamos bastante, o Strong coloca que a certeza é algo colocado como uma base, né, que é provada e testada para verificação. Então, esse é um conceito muito bom, que assim, quando eu tomo a palavra, o fundamento da palavra, para me apoiar e compreender o que significa, então o meu crer tem substância, né? Ele dá sentido e traz convicção para aquilo que eu creio. Então, nós vamos trabalhar aqui, agora, rapidamente, o versículo 2 e 3, na sequência aqui. Então, vai dizer no verso 2: pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Irmãos, isso vai ser bastante destacado aqui no contexto de Hebreus capítulo 11, que nós vamos trabalhar. Os antigos obtiveram bom testemunho. O que está querendo dizer com isso? Que nós temos uma referência de fé histórica. Ou seja, a Bíblia traz para nós um contexto muito amplo que serve para nós de uma referência na qual nós temos uma base para nos apoiar, na experiências daqueles que já passaram por todo um processo de maturidade espiritual, e especialmente destacado aqui no Hebreus capítulo 11, que nós vamos trabalhar. O verso 3 diz assim: pela fé entendemos, a questão do conhecimento, porque é racional a fé sempre é racional, que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Claro que isso aqui é a obra soberana e poderosa, né, de Deus, que do nada faz tudo existir. Mas é interessante, dentro do contexto que nós estamos vendo sobre a questão do fundamento da fé, que dá a base do crer, isso aqui estabelece um princípio. Olha que interessante. Pela palavra, o visível, né, veio a existir de coisas que não aparecem. Olha, isso não é um princípio da fé ou não? Ó, quando eu creio, o que não é visível passa a ser visível para mim, né? Lembra que nós trabalhamos isso em vários textos, né? Romanos capítulo 8, 24, 25, 2 Coríntios capítulo 4, capítulo 5, né? Ou seja, a esperança que se vê não é esperança, porque a base do fé é a esperança. Se você não tem esperança, você não tem fé, porque você não tem o que aguardar. Então é interessante isso. Pela palavra, o visível, né? O invisível, ou as coisas que não aparecem, elas se tornam concretas para nós. O capítulo 11 vai tratar disso aqui, e nós vamos ver os textos que tratam disso. Para fazer um paralelo, irmãos,
sobre essa questão. Irmão, só vou dizer o seguinte, que é tão forte a questão que Deus fez as coisas, que Deus criou, que Deus é criador, que tem muitos versículos, né? Uhum, Na Bíblia você vai, né? E quanto mais você vai na palavra, mais você certifica que Deus é o criador. uhum. Sim, claro. Isso aí é absolutamente claro nas Escrituras, né? E fica mais surpreso ainda quando fala que o Verbo faz isso e que Jesus faz dessa forma, né? É João 1:3 e Hebreus capítulo 1, verso 3, né? Então, muito clara essa questão. Agora, no versículo 1 fala assim: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Vocês percebem aqui que é assim, olha, a fé, ela se fundamenta e se substantifica, se alicerça pela convicção em dois fatos que servem como alicerce para que a fé se solidifique. São dois fatos que estão destacados aqui nessa conceituação bastante objetiva da fé, do Hebreus 11:1. É a certeza das coisas que se esperam, é algo futuro ao ser alcançado. E convicção de fatos que não se veem, está relacionado com algo passado. Concordam? Então, o que se espera e fatos que não se veem. Se é fato, já é algo Verdade. concretizado, só que eu não vejo. Ou seja, eu preciso da mesma fé para ter fatos que eu não vi, mas que já aconteceram, ser realidade para mim, e ter coisas que ainda não se efetivaram, tornar-se real para mim. É a fé que faz isso. Só para fazer um paralelo para os irmãos perceberem como que há essa, é, essa expressão, ou esse estímulo nas Escrituras, né, em relação à fé, eu vou usar 1 Coríntios capítulo 11, que trata da questão da celebração da ceia, ou do partir do pão, né, como os irmãos preferirem chamar. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 24 até o 26. Eu vou ler aqui para os irmãos para destacar os pontos que eu quero trazer à tona. Diz assim o verso 24: E tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. O que é memória? Lembrança, né? Ou seja, trazer à memória aquilo que Jesus Cristo realizou. Verso 25. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Novamente. Verso 26. Por quê? Todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, que é a questão da memória do passado, até que ele venha. Está É um levando fato, um para fato que eu não vejo. isso, aquilo que vai acontecer. É a promessa. Isso, irmãos, é um fundamento importantíssimo com relação quando nós participamos da ceia. Quando nós abordarmos, e quando o Senhor permitir isso, que nós não temos o encargo de falar sobre a questão da igreja, um dos muitos elementos que nós vamos tratar é a questão da ceia, ou do partir do pão. Há muitas incorreções nesse ponto, né? Há muita perda de realidade, né? Nesse cerimonial que nós fazemos, nesse memorial, por fugir um pouco da essência de que ela representa, né? Um dos fundamentos é exatamente isso, entender a obra de Cristo na sua totalidade, né? Agora vamos voltar para Hebreus capítulo 11. Vamos pegar aqui a questão das coisas que se esperam, convicção de fatos que não se veem, né? Isso fica relatado, esse contexto aqui, o que é que eles aguardavam, né? Ou seja, lembram que nós
trabalhamos bastante na segunda-feira sobre a fé, ela está fundamentada na promessa. Se não tenho o que aguardar, eu não preciso esperar. Se eu não preciso esperar, eu não preciso de fé. Exatamente. Isso. É. Então, eu não preciso de fé, né? Então, o livro de Hebreus está trazendo à tona essas questões, que todas elas para nós são fatos passados, portanto, o testemunho, como fala aqui, né? Os antigos não tiveram bom testemunho, que serve de norte para nós, de orientação, de estímulo à nossa fé. Mas, de outro lado, é fato futuro para nós, né? Então, nós temos o testemunho deles como fato concretizado que serve de base, é por isso que está escrito aqui, como nós vamos ver. Mas para nós, tem que nos levar, né? Uma coisa fácil, né? Esquecendo das coisas que para trás ficam e, e avançando em direção daquelas que estão... Prossigo para o alvo, né? Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Salvação. Deus em Cristo Jesus. Ou seja, eu reporto para as coisas lá do alto. E ele está falando da questão da ressurreição, que é o estímulo para prosseguir. Então, eu quero só destacar rapidamente, porque nós temos que entrar num outro ponto aqui. O versículo 13, 14, 15 e 16. Eu vou ler aqui rapidamente, já vimos isso, mas só para destacar. Todos esses que estão sendo mencionados aqui, né, na chamada galeria da fé, né, nome que se dá, que não tem nada a ver com o que está escrito aqui. Todos esses morreram na fé sem ter obtido as promessas. Esse é o ponto que serve de referência para nós. Ou seja, sem alcançar, eu prossigo independente de que a promessa, aquilo que eu anelo, aquilo que eu desejo, se está ocorrendo em mim ou não. Porque se a minha vida cristã, ela se fundamenta naquilo que eu vou alcançar agora, de alguma forma, eu tenho uma fé superficial, que não é sustentável diante dos percalços que eu vou ter na vida cristã. A nossa fé tem que ser independente daquilo que eu almeje na minha vida espiritual, seja alcançada ou não, né? Porque o que importa é o propósito de Deus. Então, morreram na fé sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Por que eles tinham essa perspectiva, né? E essa motivação para viver dessa forma? Porque eles sabiam que eles eram estrangeiros e peregrinos aqui nessa terra. Irmãos, isso é determinante para nós. Se eu não tenho noção da nossa transitoriedade, da nossa fragilidade, né, da vida efêmera que nós vivemos, nós não conseguimos entrar nessa dimensão de fé, né? Lembram lá de Filipenses 3:20, né? A nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos o Salvador, né, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao seu corpo de glória. Aí o versículo seguinte vai falar que nós devemos nos consolar um ao outro, né, nos estimular por causa dessa esperança. Então, por quê? Nós temos uma base na qual nós nos apoiamos na fé. Aí ele continua o verso 14. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. Está vendo? Manifestam estar procurando. Lembra quando nós trabalhamos na segunda-feira? 2 Coríntios 4:13? Eu criei, por isso falei. Ou seja, o que está no meu coração é o que permeia, né, as minhas ações, né? Que a boca fala o que o coração está cheio. Então, fala assim, eles professam, né, confessam ser estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Eles falam dessa maneira porque manifestam dessa maneira que eles não estão preocupados com o viver presente. O que interessa para eles é o que eles estão aguardando. Por isso que dá essa conotação. E lá a experiência de Moisés também, né? Interessantíssima, lá no versículo 26, ele vai dizer, porquanto considerou o opróbrio de Cristo, que é o sofrimento por causa de Cristo, por maiores riquezas do que o tesouro do Egito, que não são poucos para ele lá, Moisés.
porque contemplava o galardão. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes, permaneceu firme como quem vê aquilo que é invisível. Percebe aonde que nós temos que, em que direção que nós temos que tomar? É esse rumo. Porque todas as referências que nós temos, irmãos, elas são vazias, elas são sem sustentação. Tudo que é terreno é temporal, né? Nós vimos lá em 2 Coríntios capítulo 4. Tudo que se vê é temporal, tudo que é eterno não se vê. Mas como os nossos olhos estão postos nas coisas que se veem, nas coisas imediatas, é como Esaú, né? Que nós temos aqui no capítulo 12, a experiência dele, né? Qual que foi o grande problema de Esaú? Porque ele só estava pensando, né? Que me adianta a primogenitura, ou seja, algo, embora grandioso, né? Que é herança dobrada, mas estava por vir, ele tinha que aguardar. Não, estou a ponto de morrer de fome. Ou seja, que não é uma verdade, né? Ou seja, jamais ele morreria de fome naquela condição lá. Mas ele quer satisfazer um desejo imediato. Perde-se a perspectiva da fonte da fé. Aí ela é afetada e nós não conseguimos prosseguir. Continuando aqui o texto, verso 15. E, se na verdade se lembrasse daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Esse é outro problema, irmãos. Porque nós tínhamos um viver sem Cristo outrora. Embora afastado de Deus e vivendo, né, debaixo, eram filhos da desobediência e filhos da ira, mas nós não tínhamos percepção disso. Por quê? Porque Satanás, na sua sutilidade, ele traz recompensas para aquele que vive nessa dimensão. Nós não podemos concluir, né? Não, nós que somos seres totalmente cheios de prazer, né? O incrédulo não vive nessa dimensão. Sabemos que vivem. Há um grau de satisfação no meio incrédulo, né? Só que eles não têm a percepção do significado disso e qual é a fonte daquilo lá. Agora, se a minha fé hoje não é genuína, sempre vai haver uma atração de algo que eu posso voltar para trás. Por que ele está fazendo menção sobre isso? É o caso da saída do Egito, que é do mundo. Mas o coração deles permaneceu no Egito. Né? A mesma coisa da mulher de Ló. Ou seja, está saindo de Sodoma e Gomorra, mas o coração permanece. Então, a nossa vida ela tem que ser tão permeada da nossa expectativa das coisas celestiais que nós temos que ser como Paulo, né? Lá em Gálatas 6,14. Estou crucificado para o mundo e o mundo está crucificado para mim. Eu tenho que ter uma libertação absoluta. E isso não é algo fácil, né? Porque nós estamos permeados, né, de influências terrenas. Agora há pouco estava conversando com o Vitor exatamente sobre essa questão, né, que nos levam nessa direção. Verso 16. Mas agora aspiram à pátria superior, isto é, celestial. É a pátria celestial. Agora eu vou pular lá para o versículo 36, 39, que é o último desse capítulo, embora não haja a divisão do capítulo. O penúltimo, o verso 39, o que é o penúltimo aqui do capítulo 11. Mas nós vamos adentrar no 12, que é a sequência do relato, tá certo? Então, veja, vamos lá, verso 39. Ora, todos esses que estão aqui, relatados no capítulo 11, obtiveram bom testemunho. Novamente falando da questão do testemunho. Por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, que seria uma razão para desânimo, para frustração. Mas não é assim para eles, por isso que isso serve de referência para nós, né? Aí o verso 40 vai dizer assim: por haver Deus provido coisas superiores a nosso respeito. Percebe que o que aconteceu com eles lá está relacionado com a nossa experiência aqui? Como que
esse testemunho afeta a nossa vida a tal ponto que vale a pena viver dessa forma, né? Não? Ou seja, ter essa perspectiva, essa percepção, né, clara, ó, para que eles, todos esses homens do passado, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Eles dependiam de nós, porque sem nós, eles não vão alcançar aquilo que eles estão aguardando. E nós, sem eles, não podemos prosseguir. Então, tem esse mútuo, né? Relacionamento ou dependência de experiência. E ele vai continuar, então, portanto, verso 1 do capítulo 12. Portanto, também nós, visto que temos, novamente, a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, ou seja, essas pessoas do passado servem para nós como testemunhas. Não só testemunhando do nosso viver, mas testemunha no sentido de ser referência para nós, para prosseguirmos. Aí o que ocorre? Tão grande nuvem, desembaraçando-nos de todo o peso, porque aí é a exortação para nós. Ou seja, se isso não é suficiente para despertar a minha fé e fazer com que eu me comprometa com aquilo que está sendo colocado no meu coração por meio da palavra, eu posso entrar nesse campo aqui. Não acontecer isso que está sendo exortado aqui, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. O que é tenazmente? A palavra aqui é tenaz, né? Vem do grego tenaz. Vocês lembram do que significado da palavra tenaz? Tem até uma marca de um produto que é tenaz. O que é tenaz? O que faz lembrar? Cola, né? Exatamente isso, ou seja, o pecado que gruda em nós, né? Eu tenho que nos livrar disso, porque o pecado, ele está nos assediando, né? Como fala aqui, né? Plenamente, nos assedia, ele está convencendo-nos para ir numa outra direção. Aí ele vai colocar o ponto que nós devemos buscar. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Aqui Paulo vai usar uma figura que era muito comum lá na época do apóstolo Paulo, que eram as Olimpíadas gregas, né? Que tinha a carreira. Ele usa isso em vários lugares. Em 1 Coríntios capítulo 9, ele faz aquela referência, né? Que todo atleta em tudo se domina, né? Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Aí o que ele fala? Temos que esmurrar o nosso próprio corpo. De que forma? Na disciplina. Por quê? Porque o nosso foco é muito maior, muito mais valoroso do que aqueles que correm nos estádios, né? Porque a nossa coroa é incorruptível, né? E aqui ele usa essa figura, quando ele fala assim, ó, desembaraçando de todo o peso. O que é o peso? Na carreira, tem coisas que não... Pode ver, ó, fala assim, desembaraçando de todo o peso e do pecado. São duas coisas. Tem o peso, que é aquilo que não é pecado, mas que limita a minha carreira. Lá na parábola do semeador vai tratar dessa questão, né? Que é o cuidado. Acaba me distraindo, né? Tirando o foco. Exatamente. Tem o cuidado do mundo, né? Tem os deleites da vida, a fascinação da riqueza, né? Que é o que abafa, concorre e afoga. São as três expressões nas parábolas descritas nos três evangelhos, né? Então, aquilo que não é pecado talvez seja mais perigoso para nós que temos o Senhor do que aquilo que é pecado. Porque nós, com relação ao pecado, nós temos, por causa do Espírito que habita em nós, uma sensibilidade um pouco maior. Mas quando aquilo que não é pecado, mas torna-se uma limitação, uma concorrência, algo que vai me distrair, eu sou um pouco mais descuidado, né? Então, isso eu preciso trabalhar. E o pecado, o que é o pecado? O pecado é transgressão da lei. O que é transgressão da lei? É procurar prosseguir nessa carreira não observando aquilo que Deus está estabelecendo para nós como fundamento.
Aí, o que que eu vou traçar? Eu vou traçar um caminho, um percurso, né, alternativo, né? Não sei, algumas vezes já aconteceu isso, né? Por descuido e às vezes até por dolo, né? A questão dos atletas, né? Estão correndo, o camarada pega um atalho, né? Às vezes ele dá um desvio, né, para poder sair na frente lá. Algumas vezes aconteceu isso aí. Então, nós precisamos estar atentos, ou seja, há algo que tem que observar, né? E isso está estabelecido na palavra. Paulo vai fazer menção disso em Timóteo. Vamos ler lá, só como referência. 2 Timóteo, capítulo 2. 2 Timóteo, capítulo 2. Tomar uma água. 2 Timóteo, capítulo 2. Eu vou ler aqui alguns versículos que Paulo vai descrever aqui característica, né, o perfil daquele que Deus deseja. Então, ele vai começar no versículo 3 do capítulo 2, ele fala assim, ó, participa dos meus sofrimentos. Olha o que Paulo sugere para Timóteo. Participa dos meus sofrimentos. Lembra lá de Filipenses, que ele vai falar assim, que nós temos que dar graças a Deus não só por crer nele, mas também por sofrer, né, por ele, né? Aqui ele está sugerindo a mesma coisa. Participa dos meus sofrimentos. De que forma? Como bom soldado de Cristo, Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. E nós temos que saber que nós estamos numa batalha espiritual. No sentido espiritual, nós estamos em guerra. Então, nós temos que ver a quem nós estamos servindo, quem nos arregimentou. Então, nós temos que seguir as regras daquele que nos arregimentou, né? Aí ele continua, verso 5. Igualmente, o atleta, tá vendo o atleta aqui, ó, não é coroado se não lutar segundo as normas. Ou seja, para correr a carreira que nos está proposta, eu tenho que seguir as regras, as normas, que é a palavra de Deus. Eu tenho que estar atento, porque ele é autor da salvação para aqueles que estão obedecendo, né? Hebreus mesmo, capítulo 5, verso 9. Então, eu tenho que obedecer, e para obedecer eu preciso conhecer. Essa é a razão da nossa insistência, da nossa preocupação em estar sempre procurando, ao máximo possível, conhecer plenamente a verdade, plenamente o Filho de Deus, né? Para que nós estejamos sendo amadurecidos, preparados para servir ao Senhor. Então, o versículo 3 agora, irmãos. Versículo 2 mesmo, né? Nós estamos no versículo 1, agora versículo 2. De que forma que é essa carreira? Olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Aí é a questão da origem da fé. Qual que é o maior fundamento da fé? É a própria pessoa de Cristo. Porque ele é o autor da fé. A fé origina-se nele. E ele é o consumador da fé. Portanto, eu não posso ter fé se ela não tem origem em Cristo. Porque é em Cristo que eu vou, ele que é o verbo, que vai ser revelado em mim na medida que eu tenho a dependência do Espírito, que é o Espírito Santo que vai nos ensinar aquilo que Jesus Cristo deixou estabelecido para nós. Então, esse processo nós vamos avançando e ele vai consumando a fé. Isso aqui está relacionado com o texto que o Faganelli citou lá na segunda-feira. Filipenses, capítulo 1, verso 9. Lembra, Faganelli? O que diz lá? Filipenses 1, 6, melhor dizendo. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Claro, irmãos, que esse versículo você não pode pegar isoladamente. Quem começou a obra de salvação em mim? É Jesus Cristo. Portanto, ele vai terminar. Se ele vai terminar, posso ficar tranquilo, porque nada vai interferir nesse processo. Nós sabemos que não é dessa forma. Porque é a mesma coisa lá de João capítulo 10, né? Ou seja, ninguém arrebata as ovelhas que estão na minha mão. Aí vai assim, ó, tá vendo? Não se pode perder a salvação. Não estão entendendo o versículo.
Ou seja, por que que não vai arrebatar? Porque está na mão do Senhor. E quem que está na mão do Senhor? Aquele que ele segurou pelo pescoço e grudou? Não. Aquele que se posicionou em Cristo. Né? Aqui é a mesma coisa. Ou seja, quem começou a obra vai completar, né, até o dia de Cristo. Por quê? Porque aquele que começou em Cristo vai continuar em Cristo, vai permanecer em Cristo até o final, se é que ele quer alcançar a salvação, né? Mas esse ponto aqui, relacionando com sendo ele o autor e consumador da fé. Muito bem, irmãos. Colocado essas questões quase que introdutórias, eu quero voltar para Hebreus capítulo 11, versículo 1, estabelecendo, nós não temos muito tempo, eu quero passar os textos e depois eu vou passar o esboço para os irmãos, e os irmãos têm que trabalhar em cada texto. São textos todos absolutamente conhecidos, mas os irmãos vão trabalhar porque não vai dar tempo de nós ir até o final. Mas é importante os irmãos fazerem esse exercício porque eles são fundamentais para fechar essa questão da fé. Então, nós temos duas coisas, que é a base, o fundamento da fé, que é as coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Então, primeiramente, coisas que se esperam. O que é que nós esperamos? Então, vamos ver alguns textos. Vamos lá, 2 Timóteo, capítulo 2, verso 10. Um irmão pode ler, por favor, 2 Timóteo 2:10. Por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus, com eterna glória. Então, primeiramente, o que é que nós estamos aguardando? A salvação. O que está sendo dito aqui? Para que eles obtenham a salvação. Por que tem que obter a salvação? Porque não tem a salvação. Porque a salvação não está em nós. Por quê? A salvação que está em Cristo Jesus. Fica absolutamente certo. Por isso que eu tenho que ter o autor e consumador da fé. Você ia falar alguma coisa, Vitor? Não, irmão, não ia falar, não. Até que você fez assim, eu pensei que estivesse chamando a atenção. Positivo, positivo. Ótimo. Então, autor e consumador da fé. Tudo está em Cristo, né? Agora a questão, irmãos, isso chama-se graça. É o que Deus faz em Cristo Jesus para alcançar o seu objetivo e trazer a salvação. Agora, não podemos esquecer que é mediante a fé. Esse é o ponto que tem que ficar registrado. Se não tiver a fé, que a nossa reação àquilo que está feito, nós não vamos nos apropriar daquilo que já está feito. Eu não tenho que fazer absolutamente nada do que está feito. Isso é graça. Tá certo? Absolutamente tranquilo nessa parte. Agora, o grande esforço é eu lançar a mão daquilo que é obstáculo para alcançar o que está feito. Por isso que, assim, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz. Né? Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos, né, em sacrifício. E por aí afora, que os irmãos já sabem, né, de cor salteado. Hebreus capítulo 9, verso 28. Um outro irmão pode ler para nós. Irmão, repete, por favor. 9:28. Hebreus 9:28. E assim também, Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que aguardam para a salvação. Os que aguardam para a salvação. Nós estamos aguardando. Por quê? A salvação faz parte daquele elemento da fé que é a certeza de coisas que se esperam. Essa é uma das coisas que nós esperamos, a salvação. Então, estamos aguardando, aguardando, aguardando. Certo? Um outro ponto. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 1. A partir do versículo 5. Quero sintetizar aqui o texto a ser lido para não avançar muito. Eu vou ler porque eu quero fazer alguns comentários com os irmãos aqui. O versículo 3, ele fala, né? Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança. Ó, quando você pega nos regenerou, o verbo está no passado, mas é para uma viva esperança. O que é esperança? É algo que eu tenho? Não, é algo que eu estou aguardando, porque faz parte da fé. Né? Por isso que precisamos entender sempre o texto dentro da perspectiva ampla das Escrituras. Né?
senão nós vamos sempre ficar influenciados por doutrinas. Por exemplo, se eu sou calvinista, isso aqui é prato cheio, né? Tá? Como eu vou fazer menção agora há pouco do que esse texto trouxe, né? Então, ó, uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Essa é a meia, é o meio pela qual nós vamos alcançar a ressurreição. E nós vamos chegar nela daqui a pouco. Para uma herança, o que é herança? É algo que eu já tenho? Não. Estamos aguardando. Incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada onde? Nos céus. Não é terreno, né? Se a nossa perspectiva é aqui de baixo, como nós vimos lá, né? Lá em Hebreus 11. Pronto, destrói toda a base da nossa fé. Verso 5. Que sois guardados, por causa disso, pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação. Está vendo? Mediante a fé para a salvação. Que salvação? Preparada para revelar-se no último tempo. Portanto, não é agora, estamos aguardando, né? Houve uma certa situação uma vez entre irmãos, né, que estavam sendo falados sobre a questão, até compartilhei isso um tempo atrás com o Vitor, onde se colocava em questão, assim, onde está a linha separadora da soberania de Deus e a responsabilidade do homem, né? Ou seja, Deus é soberano, ele pode salvar quem ele quer, mas tem a responsabilidade do homem ou não tem, né? Aí, nesta comunhão, houve um debate muito acalorado, porque parte dos irmãos achava que, né, a salvação vem de Deus, é dom de Deus, e Deus que dá, e Deus que preserva, e dá a quem ele quer, e a quem ele quer não dá. Outros tinham uma certa sensibilidade de que isso parece que não estava totalmente ajustado. Então, houve um debate interessante, muito bom, né, quando a gente entra nesse campo, porque permite-nos, né, estar absorvendo aquelas coisas que muitas vezes não estão tão claras, né? Aí eu tive a oportunidade de estar me manifestando naquela ocasião, e aí trouxe a questão desses textos todos que eu estou usando sobre a salvação, né? Aí, naquela comunhão, até alguns irmãos, quase que a metade dos irmãos que estavam lá, me procuraram, assim, Heber, eu nunca tinha ouvido uma abordagem nessa perspectiva, né? Tudo faço por causa dos eleitos, né? Um dos textos que eu citei, né? Segundo Timóteo 2,10, acabamos de citar. Tudo faço por causa dos eleitos. Se são eleitos, já está resolvido o problema de salvação. Mas o texto é claro, para que também eles obtenham a salvação. Por que tem que obter a salvação se é eleito? Aí o próprio versículo está respondendo que está em Cristo Jesus, porque a salvação não está em nós. Então, eu comecei a trabalhar com os irmãos lá naquela ocasião, né? E até eu estava como visitante lá. Então, eu falei, levantei a mão, eu posso participar, eu estou aqui como visitante, mas eu gostaria de estar... Não, pode participar. E aí houve essa questão. Alguns irmãos se manifestaram, olha, mas que interessante tal, né? Esses textos todos. Aí, a partir daquele momento, um determinado irmão começou a desenvolver uma série de estudos trabalhando de que não é assim, né? E aí ele usou que todo esse processo aqui está relacionado com o versículo 9, que nós vamos chegar lá, que diz assim, verso 9 aqui de Pedro, né? Diz assim, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Ou seja, não, tudo isso que está ocorrendo agora, que é algo que está relacionado à nossa responsabilidade, é a salvação da alma. Só da alma, né? Mente, vontade e emoção. Isso é bem comum, essa doutrina por aí, né? Então, mas pode ver, irmãos, que o próprio texto está tratando de uma outra salvação muito mais ampla. Esse versículo 5 que nós falamos aqui, que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Ele está falando da salvação que vai revelar-se ao último tempo, portanto, não pode ser a salvação presente agora. Lembra, né? Lá na restauração tinha essa doutrina. Primeiro, você é salvo no Espírito, quando você crê. Nós estamos sendo salvos na alma, agora,
e vem finalmente a salvação do corpo, né? Não. Há uma interligação. Todas elas dependem uma da outra. Uma não ocorre sem a outra, né? Isso Mas a salvação do corpo tem? Vai ser transformado. não é a Porque redenção, primeira não, Coríntios 50 fala, né? mencionam assim, é a redenção do corpo, Ah, né? É a redenção do corpo, que é uma das coisas que nós vamos abordar daqui a pouco. Daí, ó, agora continua, verso 6. Nisso exultais, embora no presente tempo, se necessário, e é necessário, nós sabemos, né, por outros textos, até mesmo de Pedro, aqui no capítulo 4 mesmo ele vai falar, sejais contristados por várias provações. Para quê? Lembra que nós usamos esse versículo quando tratamos da questão da fé? Para quê? Uma vez confirmado o valor da vossa fé. Porque o que está sendo provado não é o crer. Não é o que eu creio, porque o que eu creio, se tiver errado a base, não interessa. Ou seja, esse crer é inválido. O problema que Satanás vai atacar é a base da fé. Foi o que ele fez com Eva lá, né? É isso que Deus disse, né? Pode ver. Ele vai tocar na base fundamental da fé, né? Daquilo que Eva cria. Abalou exatamente o fundamento. Porque é o que eu creio é que vai ser provado. É por isso que vai falar para Lucas 24, para Pedro, né? Satanás te reclamou para te peneirar, mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Ou seja, as tuas convicções precisam ser mantidas intactas. Agora, a provação, Pedro, eu não posso fazer nada contra isso, porque é necessário que isso seja assim. Esse é o ponto, né? Continuando aqui. A fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, que é a aprovação. Redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. É lá que vai ser trazido tudo à tona. É a manifestação absoluta de tudo que nós estamos vivendo pela fé, aguardando aquilo que vai ser manifestado de forma plena, né? Vamos ver isso daqui a pouco, se houver tempo. Não vai haver. Verso 8. A quem não havendo visto, há mais, no qual não vendo agora, mas crendo, aí tem o crer. Por quê? Porque tem a fé que foi provada, né? E foi aprovada, conforme Tiago, que nós vimos na segunda-feira. Exultais com alegria indizível, cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. A questão da alma aqui, irmãos, é só uma expressão que é usada aqui, é psique, que Pedro usa na própria epístola, lá no versículo 25, por exemplo, que ele vai dizer assim: porque estáveis, desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Será que Cristo é pastor da minha mente, vontade e emoção só? Não, é pastor da minha pessoa toda, né? No capítulo 3, verso 20. Aqui de 1 Pedro, ele vai dizer: os quais, no outro tempo, foram desobedientes quanto à longanimidade de Deus, aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas, sabe qual a palavra que aparece aqui? Psique. 8 pessoas foram salvas através da alva. Não, mas é psique aqui, não. O que foi salvo é a mente, vontade e emoção. O corpo, o espírito está fora disso. É evidente que não. Então, é uma questão, irmão, de ajustar as escrituras, por isso que o nosso cuidado. Temos que ser, procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem que se vergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Isso é um desafio para nós e é um requisito, melhor do que requisito, é um pré-requisito para nós servirmos a Deus de forma adequada. Continuando, irmãos, Efésios capítulo 2, ó, estamos só começando aqui, viu? Eu acho que vamos ter que deixar para voltar a abordar isso aqui. Eu queria só passar o esboço para os irmãos cuidarem, né, do restante, mas seria bom, seria produtivo a gente, no outro momento, terminar. Irmão Filipenses... Heber, Oi? tem como dividir em várias reuniões, assim, esse tipo de abordagem, para não querer terminar numa reunião só. Vai devagar, tranquilo, todos os É. testes possíveis, e gastamos 2, 3, 4 reuniões, sem Sim, problema nenhum. tá certo, não, você tem razão, né?
Eu que fico com essas, né, preocupações, né, sem sentido. Mas eu acho que mais uma reunião é suficiente para a gente chegar à conclusão disso aqui, porque não, são vários tópicos, mas são rápidos, né? Efésios Efésios, você falou, Efésios em relação às coisas que se esperam? Esse, Não, aqui está relacionado. Isso, as coisas se esperam. Ainda estamos é, nesses itens. Estamos na isso, questão, a coisa que nós estamos esperando. Só que isso, aqui tem uma característica diferente em Efésios. Por isso que eu estou levantando no capítulo 2 aqui. Vocês vão ver, nós estamos falando de coisas que se esperam. isso. Mas ver como é que ele vai apresentar isso aqui. 2 o quê, irmão? Você falou? Capítulo 2, Efésios, versículo 5. Diz assim: estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida. O verbo aqui está, evidentemente, no passado. Nos deu vida. Então, é algo que já alcancei. Tá certo? Mas ele fala assim, com Cristo. Aí você precisa ajustar. Não, mas tudo bem, é com Cristo, mas me deu já. Ou seja, quando? Quando eu criei. Mas não é assim, né? Segundo Timóteo 2,10, ele vai falar assim, né? Tudo faz para que eles também obtenham a salvação que está em Cristo Jesus. E os outros textos, como nós vamos ver agora. Então, o cuidado, irmãos, nós não podemos ficar na superficialidade daquilo que está escrito. Precisamos ser atentos e só podemos fazer isso por meio da revelação do Espírito Santo. E, claro, tendo o discernimento das Escrituras no seu contexto. Senão não temos referência, não temos base. Por isso que eu preciso ter o fundamento, irmãos. Porque se eu só tenho tijolo, a construção é frágil. Se eu tenho um alicerce, né, eu sempre uso isso como referente. Eu morei 13 anos em São Paulo. Ninguém, nem motorista de táxi pode falar que conhece São Paulo, né? A grande São Paulo tem 20 milhões de habitantes, né? O Paganelli mora lá, sabe o que é a loucura que é aquilo lá. Agora, eu, por exemplo, me perdi muitas vezes, mas perdi parcialmente, digamos assim, porque eu tinha conhecimento dos principais canais de tráfego, né? Avenida Paulista, e quais as ligações que ela tinha, né? 23 de Maio, né? Marginal Tietê, então você tem. Então, quando você fica naquele meio perdido, qual que é a tua referência? Não tinha GPS naquela época, viu, irmãos? Hoje não tem mais esse problema. Você vai em direção do corredor de tráfego, ou seja, que é né, a palavra da verdade e o evangelho da vossa salvação, que é a linha, né, que é um dos pontos que eu ia abordar que eu acabei excluindo, né, do nosso esboço aqui, que é a palavra da verdade e o evangelho da vossa salvação, que é uma distinção dessa linha mestra que serve como referência para nós. Então, é importante nós termos os fundamentos, né, aquela linha, porque quando uma coisa que aparentemente alguém traz com bom fundamento, argumentação, pode me abalar. Mas se eu tenho aquela percepção, espera aí, esse negócio não está batendo bem, eu estou percebendo que está desajustado, né? Como o Amaury sempre testemunhou. Eu ouvia daquela forma, mas meu coração não estava em paz, né? Não é assim, Amaury? Ou seja, por quê? Verdade, irmão. Seja a paz de Cristo o árbitro no vosso coração. O que é árbitro? É aquele que julga. A paz é um indicativo do Espírito de que aquilo está sendo confirmado, aprovado ou não por Deus. Então, eu reajo dentro dessa perspectiva aí, né? Então, é importantíssimo eu ter essa base. Então, continuando a leitura. Nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Olha só o que ele vai dizer mais. E, juntamente com ele, nos ressuscitou. E veja bem, se eu tenho alguma dúvida com relação a ter vida com Cristo, eu posso entender. Não, é quando eu criei. Mas e ressuscitou? Que aí você não tem argumento. Começa, não, eu criei, tenho vida porque eu criei, né? Eu fui para Cristo, eu recebi Cristo, então eu tenho a vida. Não, mas e ressuscitou? Ninguém em sã mente sã pode argumentar, não, eu já ressuscitei. Claro, nós estamos aqui, né, vivinhos da Silva, né? Debaixo de toda essa influência que nós estamos aqui. Mas olha, nos ressuscitou de que forma? Juntamente com ele. E aí nós vamos ver onde que está a realidade disso aqui, né? E, olha, o que mais? Nos fez assentar nos lugares celestiais com Cristo Jesus. Então, veja bem como é que é claro essa questão.
Aonde está a explicação disso aqui? Está em Colossenses, capítulo 3, versículo 1 a 4, né? Que trata perfeitamente bem dessa questão, que ajusta, né, plenamente o que está sendo dito aqui. O que está sendo dito lá? Capítulo 3, versículo de 1 a 4. Portanto, se fosses ressuscitados, tá aí, ó, fosses ressuscitados, está no passado aqui, ressuscitado. Por quê? Porque ao crer, eu me uno, aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Eu me uno com ele. Se eu me uno com ele, eu passo a experimentar e fazer parte de tudo que ele é. Só está faltando o quê para que isso seja realidade? Manifestação. A manifestação. Só falta isso. É a manifestação de que o que já está feito. Esse que é o ponto. Por isso que eu vivo com base, a minha fé com base nisso aí. Então, Colossenses 3:1. Portanto, se fosses ressuscitados juntamente com Cristo, olha agora, ó, que reação. Quem tem essa perspectiva? O que ele vai fazer? Buscar as coisas lá do alto. Quando é que eu busco as coisas lá do alto? Quando as coisas aqui da terra, para mim, estão subordinadas às coisas espirituais. Né? Percepção de Cristo. Totalmente a percepção de Cristo. Então, buscar as coisas lá do alto. Onde Cristo vive? Onde Cristo vive? Assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Por quê? Morreste. Ou seja, evidente que eu não morri. Mas esse é um elemento que está na questão da convicção de fatos que não se veem, que nós vamos ver posteriormente. Né? Ou seja, porque morreste, mas eu morri de que forma? Juntamente com Cristo, também é a mesma coisa, né? Então, porque morreste e a vossa vida está oculta. Irmãos, aí que está o detalhe da fé. É algo que não é palpável para mim, no sentido concreto. Eu só posso substantificar isso mediante a fé. Não tem outra forma. Jamais eu vou conseguir trazer isso à realidade se não for pela fé genuína, baseada naquilo que Deus estabelece. Então, veja bem, oculta juntamente com Cristo em Deus. Está vendo? Ó? É interessante aqui, olha. Porque morresse a vossa vida. Olha, aqui não fala nem a vida de Cristo, fala a minha vida. Por quê? Está falando para crente. E o crente em Cristo está unido a Cristo. Então, a vida de Cristo, assim como a ressurreição de Cristo, como a morte de Cristo, está tudo nele. Então, passa a ser minha. Então, a vida que está lá é a minha vida. Mas só que está juntamente com Cristo, em Deus. Aí vem o 4, que é fundamental. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar. Está vendo? Tem a manifestação. Eu preciso aguardar a manifestação. Porque aí, ó o que vai dizer então aqui, ó. Então, vós também sereis manifestados. Ou seja, o que ocorreu em Cristo já é realidade para mim. Só que não está manifestado. Está tudo para acontecer. Por isso que é necessário nós vivermos pela fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Não tem outra forma. Se eu não vivo pela fé, eu estou dando uma clara declaração para Deus, que conhece todas as coisas, mas é muito mais por causa de mim do que para Ele, de que eu não estou valorizando aquilo que Ele valoriza e aquilo que Ele estabeleceu como sendo requisito para alcançar aquilo que Ele quer que eu alcance, eu estou desprezando. Por isso que, assim, anular a graça, né? Ter a graça em vão, ultrajar o Espírito da graça, toda aquela questão. Desprezando aquilo que vai efetivar. Por isso que nós vamos fechar isso, não vai dar, evidentemente, isso, com os pontos fundamentais de Hebreus, que é o mais que deve nos preocupar, que são as exortações do livro, que está no livro de Hebreus, no sentido de permanecer na fé, sem a qual, né, nós não somos aqueles que retrocedem para a perdição. O caso é o retroceder para a perdição. Então, irmãos, eu vou me deter até aqui, parar aqui, né? Nós estamos apenas no começo, né? São uns 10, 12 itens, eu estou no terceiro item. Então, vamos precisar mais de uma comunhão mesmo para concluir isso aqui, tá bom?
Mas eu passo para os irmãos e eu vou fazer o seguinte, eu vou passar para os irmãos os textos abordados. Os textos não abordados eu quero deixar como um recurso oculto para manifestar para vocês, embora vocês conheçam todos, né? Mas não conhecem a linha que eu vou abordar, né? Para não manter o estímulo dos irmãos para a gente prosseguir, tá bom? Amém.